Jesus, Deus, Espírito Santo, que colocou a fé no nosso coração, que nos trouxe até a sua casa aqui hoje, também nos abençoe quando a gente quer refletir na sua palavra, especialmente no Evangelho que nós recebemos hoje. Amém. Vamos sentar. Esse Dia das Mães, a gente tem, alguns têm uma mistura de sentimentos, né? Quem ainda tem a sua mãe, e quem tem a sua mãe perto, né, tem essa alegria, né, de poder celebrar esse dia. Alguns já não têm a sua mãe, ou como no meu caso, talvez no caso de alguns outros, a mãe está bem longe, né? E uma das coisas mais bonitas que acho que a gente pode lembrar nesse Dia das Mães e agradecer é pelas mães que oram pelos seus filhos. As mães que oram pelos seus filhos desde antes desses filhos nascerem e oram pelos seus filhos até o seu último dia de vida aqui nesse mundo. Uma das coisas mais bonitas, né, que a gente pode falar de uma mãe. E na leitura que a gente fez hoje, João 17, a gente também vê alguém orando. Não era uma mãe, mas era alguém que teve uma mãe muito especial. Jesus estava orando. E Jesus estava orando pelos seus discípulos. E ele estava orando por todos aqueles que iam crer nele depois. Ou seja, pela pregação dos apóstolos, pela pregação da igreja durante os próximos séculos. Então Jesus estava orando por nós, por vocês, por mim. E dos versículos que a gente leu hoje, eu quero destacar alguns aqui, eu quero ler de novo essa parte da oração de Jesus. Ele está orando por você e por mim. Ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, desse texto eu tirei esse tema. Somos de Deus por meio da palavra. Como é que você é de Deus? Como é que as mães são de Deus? Como é que Deus santifica a gente? É pela palavra. E aqui eu quero ligar isso com o que vai acontecer domingo que vem. Domingo que vem é uma data muito especial na igreja. É o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, né, de uma maneira muito especial sobre os discípulos, como tinha sido prometido por Jesus, e também lá no Antigo Testamento. E naquele dia, os discípulos, claro, eles já criam em Jesus, né? Mas vocês lembram que eles estavam com muito medo, eles estavam sempre, né, se reunindo em lugares fechados, e nesse dia, o Espírito Santo transformou eles de pessoas medrosas em corajosos anunciadores do Evangelho e da Palavra de Deus. E ali, nesse dia de Pentecostes, a gente pode dizer, nasceu a igreja. Esse mesmo Espírito Santo, ele está entre nós hoje. Ele age na gente e entre nós. A pergunta é como? É justamente com essa palavra que Jesus diz no texto de hoje, né? Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Através dela é que Deus cria a fé em nós. E assim como uma mãe não só dá à luz ao seu filho, né? E amamenta esse filho uma vez só, né? Não, a mãe continua amamentando, depois já dá uma papinha, uma bananinha, uma maçã, daqui a pouco essa criança já começa a comer um feijão, né? E aí nascem os dentes. A mãe sempre vai alimentar o seu filho para que ele cresça forte, saudável. Assim é o Espírito Santo. Ele não só cria fé no coração da gente,
mas ele mantém a gente nessa fé, alimentando a fé pela mesma palavra de Deus, pela qual a gente foi batizado. E aí o Espírito Santo faz a gente crescendo espiritualmente. O apóstolo Paulo, quando ele se despediu certa vez de uns líderes da igreja, ele disse assim, eu entrego vocês agora aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça. Ele pode ajudar vocês a progredir espiritualmente, pode dar para vocês as bênçãos que ele guarda para todo o seu povo. Então, Paulo também estava dizendo, nós somos de Deus por meio da palavra. Essa palavra de Jesus, ela santifica a gente, porque ela é a palavra que declara a gente salvo, justo, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então, meus irmãos, aqui eu quero dizer uma coisa bem interessante. Você e eu, a gente não é santificado simplesmente por vir na igreja. Ou porque eu venho na reunião de jovens, na reunião de servas, ou porque eu participo de estudos bíblicos, né? Ou em outras atividades onde está a palavra de Deus. A gente não é santificado simplesmente por estar aqui. A gente é santificado porque quando a gente está participando, a palavra de Jesus realmente entra no nosso coração, mexe na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, e essa palavra declara a gente salvo. E essa palavra nos dá a fé com a qual a gente pega para nós o perdão que Jesus conquistou na cruz e que ele oferece somente nessa palavra. Essa palavra que justifica a gente, que diz que a gente é justo, mesmo se a gente não ser, essa palavra que santifica a gente, essa palavra que capacita a gente para a gente ser discípulo de Jesus é o Evangelho. E eu quero ler para vocês, certamente vocês lembram, né? A explicação que Lutero dá sobre isso, lá no 3º artigo do Credo. Ele diz assim, eu creio que por minha própria razão ou força eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e conservou na fé verdadeira. E assim Ele também chama, ilumina, congrega e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nessa cristandade, Ele perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Então o Lutero está dizendo, a gente pode fazer uma comparação, né? Como eu falei já esses dias, nenhum de nós escolheu a sua mãe, né? Nem escolheu quando nascer, nem onde nascer. Assim é em relação à fé em Jesus. Nenhum de nós escolhe crer em Jesus. A gente não consegue sozinho crer em Jesus. Deus nos dá essa fé através da sua palavra. Então nós somos de Deus por meio da palavra. É por meio da palavra que o Espírito Santo chama a gente e guia a gente na caminhada com Jesus. E para quê? Para que Jesus nos dá a fé? Para a gente fazer o quê? Então Paulo diz assim em Romanos, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Quer dizer, Paulo está dizendo o seguinte, a gente é escolhido por Deus para a gente ficar cada vez mais parecido com Jesus. Deus quer que vocês e eu, a gente seja cada vez mais parecidos com Jesus. Que a gente viva o nosso dia a dia como Ele viveu. Que a gente siga os seus passos, que a gente leve o seu amor para os perdidos. A gente cantou antes, o abandonado, o necessitado, né? Ele quer que a gente leve o amor dele para aqueles que ainda não têm o Espírito Santo, ainda não têm a vida verdadeira, portanto, ainda não têm a salvação de Jesus. Se nós permanecemos firmes nessa palavra, o que nós vamos fazer? Como é que a gente permanece firme? A gente lembra do Salmo 1, meditando nela dia e noite. E aí nós vamos produzir os frutos. Aí nós vamos retransmitir a palavra para os nossos filhos e para outras pessoas. Aliás, né, meus irmãos,
eu gosto de lembrar, quando o Salmo 1 foi escrito, não tinha nada que nós temos hoje. E nem na época de Jesus, não tinha Bíblia em papel, não tinha Bíblia em celular ou no tablet, não tinha internet, não tinha Bíblia gravada para você ouvir. Como é que as pessoas meditavam na palavra de Deus de noite? Era assim que eu ouvia o pregador falando, eu tinha que memorizar. Não tinha, escrito para levar para casa. Então veja como é fácil para a gente meditar na palavra de Deus hoje em dia, né? Você pode ter a Bíblia no celular, você tem os 5 minutos do estudo Castelo Forte, tantos outros materiais que nos ajudam nisso. Então a gente medita na palavra, em primeiro lugar, lendo a própria Bíblia. E ouvindo a Bíblia, aqui no culto, nos estudos, assim por diante. E usando, os 5 minutos, Castelo Forte, outros materiais que a gente tem, participando sempre dos cultos, estudos bíblicos, lendo bons livros cristãos, ouvindo boa música cristã. Nós temos, 2, 3 hinários aí, cheios de hinos muito bons para alimentar a nossa fé, porque eles são baseados na palavra de Deus. Então, meus irmãos, somos de Deus por meio da palavra. Enquanto a gente permanece firme na palavra, firme nesse evangelho de Jesus, nada poderá separar a gente do amor de Deus. Nada poderá separar a gente dos que creem em Jesus. E aqui eu quero ler um texto que vocês conhecem também, de Romanos 8. Paulo diz assim: será que alguém pode nos condenar? Ninguém. Pois foi Jesus Cristo quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita do Pai, à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Paulo está dizendo: Jesus ora por nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades? Será a perseguição? Será a morte? Será a fome, a pobreza, o perigo? Em todas as situações nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, meus irmãos, eu não sei quanto vocês têm acompanhado as notícias, lá do Sul, mas eu tenho visto isso aqui que o apóstolo Paulo fala, que eu acabei de ler, se cumprir na vida de muita gente lá no Rio Grande do Sul. Muita gente que está enfrentando muito sofrimento por causa das enchentes, mas estão firmes na fé em Jesus, porque eles são de Deus por meio da palavra. Nós temos irmãos e pastores lá que também perderam tudo e estão lá como voluntários, ajudando outras pessoas. Porque nada pode separar eles do amor de Deus em Cristo, porque eles são de Deus, por meio da palavra. Meus irmãos, como uma mãe amorosa sempre ora para os seus filhos, Cristo ora a Deus por nós. Ele continua orando. O apóstolo João fala: nós temos um advogado lá no céu que intercede por nós. É Jesus, ele está sempre lá orando por nós, porque é nele que a gente tem a vitória completa, aquela vitória que ele conquistou na cruz, conquistou por cada um de nós, e nos dá isso pelo seu Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos lembrar sempre disso que a gente ouviu no Evangelho de hoje. Você quer ser de Deus? Tem que ser por meio da palavra. E essa palavra santifica você. A palavra de Jesus. Eu quero, nesse dia, então, pedir especialmente que Deus abençoe todas as mães, para que elas fiquem firmes. As mães, muitas vezes, como a mãe de Jesus, passam por aflições, vendo seus filhos sofrerem. As mães oram muito, para que os filhos tomem as decisões certas, e às vezes a gente não toma as decisões certas, Elas sofrem, elas estão sempre orando pelos seus filhos, e elas se alegram também quando veem seus filhos frutificando, E especialmente que Deus abençoe as mães que estão aqui hoje, para que elas
continuem orando e pedindo a Deus o seguinte: Deus, que os meus filhos continuem sendo teus, por meio da palavra. E essa oração, os pais têm que ajudar, obviamente. Mas essa oração só vai se cumprir, meus queridos irmãos, se a mãe e o pai trouxerem seu filho à igreja. Se a mãe e o pai mostrarem na sua casa que a Bíblia não é um livro que fica só fechado lá, um livro que tem valor, que a gente lê. Nem que seja ler ele junto com o Castelo Forte, né, ou 5 minutos. Orar para que os seus filhos fiquem nesse caminho significa a gente se envolver nisso, né? A gente dá um exemplo. O filho não vai ficar no caminho de Deus se o pai e a mãe não ficarem, né? Porque ele vai ver o exemplo que a gente dá, não só o que a gente fala. Que Deus então abençoe as mães. E que Deus abençoe. Eu peço que vocês orem assim também. Especialmente aquelas mães, aqueles pais, aqueles filhos que estão sofrendo lá com as enchentes, que hoje não podem, como eu disse antes, estar numa igreja, porque a igreja está debaixo d'água. Ou porque eles não têm nem roupa para se trocar para ir na igreja, porque a sua roupa ficou embaixo d'água também. Tá? Que vocês orem comigo para que essas mães, pais e filhos sejam consolados na sua dor, que tenham forças para recomeçar. A força que vem de Jesus, o amor que vem de Jesus. E orem por aquelas mães e pais que estão trabalhando lá, né? A gente não pode estar lá ajudando, a gente vai fazer uma oferta especial hoje para mandar para lá, né? Para que eles comprem o que precisam. E muita gente está mandando batimentos, né? Mas vamos orar por aqueles pais, mães e filhos que estão lá, com a mão na massa, ajudando as pessoas que estão sofrendo, para que nessa ajuda eles também vejam o amor de Jesus, o amor de Deus. A palavra da verdade, que é Jesus, meus irmãos, une os cristãos, salva aqueles que creem em Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, estimados irmãos e irmãs, estimadas mães principalmente, né? Que todos nós sejamos sempre de Deus por meio da palavra. Aquela palavra que é colocada no nosso coração pelo Espírito Santo. E que Deus faça a gente sempre lembrar disso aqui que a gente ouviu hoje. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Através do Filho, que é Jesus, que é a palavra, nós somos de Deus. Vamos ler todo mundo junto? Somos de Deus por meio da palavra. Amém. Deus abençoe vocês, santifique vocês sempre nesta palavra da verdade.